Meu nome é Daniel. Sabe aquela sensação que dá quando a gente desce a serra em direção ao litoral? Independente de qual litoral que seja, tá? Pode ser litoral norte paulista, litoral sul, Bahia, pode ser Sergipe, Alagoas, pode ser Ceará, ou seja, qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do Brasil. Então, essa sensação de surdez, de pressão no ouvido que a gente sente quando está descendo a serra tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que é nada mais, nada menos que a tal da pressão atmosférica. Então, tá vendo esse desenho feio que eu fiz? É a Terra. Nós aprendemos em todo o curso de física, seja no ensino médio ou mesmo aqui no começo, na faculdade, que todos os objetos se atraem e os que estão próximos à Terra são atraídos para a sua superfície. Acontece que em volta da Terra existe camada de gases, né? Essas camadas de gases é chamada atmosfera. Esses gases, né? Esses gases em si, eles são formados por conjuntos de átomos, né? Que são chamados moléculas. E essas moléculas, elas possuem massa, que são atraídos pela Terra, né? E mantidas ao seu redor. Apesar de ser leves, né? Essas moléculas serem leves, moléculas desses gases serem leves, são milhões. Aí ele vai ter um certo peso, um peso bem considerável, exercendo certa pressão. Então, a gente não deve confundir. Pressão e força são grandezas físicas diferentes. Então, elas são relacionadas, mas não são a mesma coisa. A gente vai fazer agora um pequeno experimento que vai ajudar a entender essa relação. Agora, a gente vai fazer uma pequena experiência que vai relacionar a pressão, a força e a superfície. Isso tem tudo a ver em relação à pressão atmosférica. Então, o que a gente vai utilizar aqui para fazer essa experiência? É bem simples, tá? Um rolo de papel, esse rolo de papel de guardanapo, um lápis, e uma pequena agulha. Olha, nesse caso aqui, tá vendo a superfície do lápis que eu vou utilizar aqui? Ela é bem maior do que a superfície da agulha. Eu vou fazer a mesma força no lápis e na agulha. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a superfície ela é maior e eu estou exercendo determinada força aqui para ver o que vai acontecer no rolo de papel. Note que vai cair. A superfície da agulha é menor e eu vou fazer a mesma força. Ó. Note que ficou uma marquinha. Eu vou pegar novamente a agulha aqui. Só um minuto, por favor, a gente já volta. Ó, conforme havíamos falado, eu vou fazer a mesma pressão que eu fiz com a superfície do lápis. Note que ela vai ficar, ó, grudada. Então, ela furou o papel. Então, o que a gente pode falar em relação a esse experimento? Que a superfície do lápis e da agulha são diferentes e a pressão da agulha é bem maior. Então, a pressão no objeto é inversamente proporcional
a área de contato e diretamente proporcional à força. Então, dessa forma aqui, a gente vai poder ver uma pequena fórmula que está aqui, ó. Aqui. Então, pressão nada mais é que a intensidade da força dividida pela área onde é aplicada essa força. Aquela pergunta inicial, né, daquela sensação de surdez ao descer uma serra em direção ao litoral, vai ser comprovada nesse diagrama que eu fiz aqui, ó. Então, a gente sabe que o ar ele tem um peso, né? E que esse peso ele exerce uma pressão não só sobre nós, mas sobre toda a superfície. Então, essa relação aqui de altitude, que é a altura do local em relação ao nível do mar, quanto mais próximo do nível do mar e menor a altitude, maior será a pressão exercida. Então a gente vai sentir realmente essa pressão nos ouvidos, né? Que na verdade é bem ruim, não é uma sensação muito agradável. Então, se você está aqui em Tauba, Texas, você vai descer para Ubatuba. Olha aqui, vamos fazer o caminhinho descendo por Ubatuba. Então o seu ouvidinho aqui no meio da serra vai começar a dar sinais de aumento de pressão. Mas aí quando você chega em Ubatuba, o corpo já acostuma e você já vai estar acostumado nessa nova pressão que a atmosfera está exercendo no seu corpo. Em relação a medir a pressão atmosférica, é possível sim. Aqui, ó, note nesse outro quadro que eu tentei fazer aqui para vocês. Em 1630, o italiano Evangelista Torricelli ele fez uma experiência para comprovar o valor da pressão atmosférica. O que esse italiano fez? Ele comprovou e determinou o valor, né, da pressão atmosférica. Ele pegou um recipiente cheio de mercúrio, né, e um tubo fechado cheio de mercúrio. Aí o que ele fez? Ele virou esse tubo fechado, mergulhou no recipiente de mercúrio também, e após ele abrir essa película aqui, né, a coluna de mercúrio, ela foi descendo, né, a coluna desceu até a marca de 76 centímetros. Então ele concluiu que a pressão exercida pela coluna de mercúrio é igual à pressão atmosférica, pois ela é capaz de equilibrar a coluna. Então, e note que depois que desceu isso aqui, ficou esse vácuo aqui, né? Esse vácuo aqui também tem relação, né? A pressão atmosférica equivale à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de altura. Ou seja, né, pressão atmosférica é igual a 76 centímetros, esse Hg é mercúrio, né? E para esse aqui é que determinaram, né, um novo valor de grandeza física. Então, pressão atmosférica é igual a 1 atm, que é igual a 76 centímetros de mercúrio. Ok? Isso aqui a gente encerra mais ou menos a teoria de pressão atmosférica. Então agora, eu vou virar aqui um pouquinho, a gente vai fazer um experimento que tem relação com a pressão atmosférica, que é muito legal. Eu fiz essa experiência vamos dizer, há uns 20 anos atrás. Hoje eu tenho 28, acho que eu estava uns 18 anos atrás.
Eu já fiz essa experiência que eu vou fazer hoje. É uma experiência que a gente vai fazer essa comprovação sim da pressão. Então é chamado a experiência do ovo, né? Então a gente vai tentar colocar esse ovo cozido dentro dessa garrafa, né? Sem exercer pressão manual aqui. Como a gente vai fazer isso, né? Então eu vou dar uma paradinha aqui para dar uma organizada e logo depois a gente vai fazer esse experimento que é muito legal e eu vou ensinar e falar o que precisa ser feito, né? O que precisa, quais são os ingredientes necessários, né? Para fazer essa experiência. Aguardem. Voltamos. Então, conforme eu havia falado, a gente vai fazer a experiência do ovo na garrafa. Então, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma garrafa, ó. Essa garrafa aqui, se a gente vivesse uns 40, 50 anos atrás, seria uma garrafa de leite, que os nossos avós possivelmente utilizavam, né? Essas garrafas aqui, elas ficavam, que nem filme mesmo, elas ficavam rente à casa da pessoa e o leiteiro apenas trocava, né? O vasilhame vazio pelo vasilhame cheio. Mas como a gente não acha mais, é muito difícil achar uma garrafa de leite, né? Essa garrafa aqui, no entanto, é uma garrafa de suco de uva, que tem uma boca maior, né? A gente vai utilizar essa garrafa. Além da garrafa, a gente vai utilizar um ovo. Já vou dizendo que é um ovo cozido, tá? Aqui, ó, bem cozidinho e tal, não sei o que vai ser colocado na boca da garrafa. A gente vai utilizar um pouco de algodão para esquentar a garrafa e mais o isqueiro, o fósforo ou o que você tiver. O que vai acontecer aqui? Eu já vou até explicar como que funciona. O que vai acontecer? Eu vou colocar fogo nessa pequena quantia de algodão. Eu vou inserir esse algodão aqui pegando fogo, né, com esse palitinho aqui. Vou colocar fogo e vou jogar o algodão pegando fogo dentro da garrafa e a garrafa vai esquentar. Esse ar que está quente aqui na garrafa vai exercer uma pressão mais forte, né? Aí eu vou colocar o ovo aqui e quando tiver apagando esse fogo, né, a garrafa vai esfriar de novo e o ar, a pressão atmosférica será bem maior aqui de fora, né, de fora da garrafa do que aqui de dentro. Então o que vai acontecer? O ovo vai ser puxado para dentro da garrafa. É bem interessante e vamos ver se vai dar certo. Só um minuto. Eu vou dar uma parada e a gente já volta. Voltamos. Ó, já estou colocando aqui. Tem que ser bem rápido para não perder. Eu estou sozinho aqui, tá meio complicado filmar e fazer a experiência, mas vamos lá. Ó, vou colocar o algodão. Estou acendendo o algodão. Olha aí. Vamos fazer mais uma vez. Só um minuto. Vamos dar uma parada e já volto. Voltamos, vamos ver se eu consigo fazer sozinho aqui. Olha aí, tá pegando fogo. Ó, ainda não deu certo. Vamos tentar de novo.
Eu tô com uma certa dificuldade aqui para fazer sozinho, né? Porque eu tô filmando. Eu vou dar uma paradinha e já volto para a gente continuar. Bom, pessoal, eu voltei aqui. Agora eu consegui encaixar a câmera num ângulo legal e vai dar para fazer melhor a experiência. Então vamos lá, vocês vão me ver agora fazendo, tá? Fogo no algodão. Não tá dando. Tentativas algodão 10, Daniel 0. Tô tomando um pau do negócio. Vamos voltar para a experiência. Fim da experiência. Olha aí, o ovo entrou na garrafa
Só que como não era tão larga assim a boca, ele deu uma despedaçada. Mas acabou dando certo. Obrigado e boa noite.